Selva! Saudações, meus amigos. Segunda entrevista aqui do canal Saraivada. Hoje tenho a honra de receber aqui a minha mais nova amiga Carla Prata, bailarina, ativista da causa dos direitos da mulher e das pessoas portadoras de doenças raras. E agora, uma ativista também do meio ambiente, ouso profetizar. Sim, todos nós temos que ser, né? Obrigada, viu, Alexandre, pelo convite. E, assim, a sua causa, a sua bandeira é uma bandeira que é muito bonita, tem que ser respeitada. E sem o meio ambiente a gente não vive, né? É verdade. Então, a gente tem que preservar ao máximo, gente, o meio ambiente, tem que respeitar o meio ambiente. E estou curiosa já para saber das histórias. Temos muitas histórias. E você também é candidata a deputada estadual por São Paulo. Sim, eu sou pré-candidata a deputada estadual, aí só a partir, né, lá de meado de agosto que a gente já pode, né, ser chamado de candidato mesmo. Sim, pré-candidato. Pré-candidato. Pré-candidato, exatamente. Mas faço parabéns pela sua coragem. Obrigada. Acho que a política é pessoa de pessoas, boas pessoas, né? Sim, precisa. Não adianta a gente ficar reclamando da política se a gente não vai para a política. Sem fazer nada. Foi isso que me fez parar para pensar, né? Eu recebi alguns convites e aí, no primeiro convite, a pessoa já me deu um baque, porque ele começou a escrever o que está faltando para as pessoas com doença rara, né? Para quem está em casa, eu tenho uma doença rara que se chama miastenia gravis. Até esse apresentador da Globo, ele foi diagnosticado, esse do esporte, ele foi diagnosticado com a minha doença, com miastenia gravis. Sim, ele estava falando, né, na Copa, e aí o pessoal achou que ele estava tendo um AVC, porque ele começou a falar torto, mas não era. Era a minha doença, né, que é a miastenia gravis, que ela atua também, né, nos músculos aqui, né, da região da boca, da região da glote, enfim. Foi o Escobar, né? Escobar, isso, foi o Escobar. Ele mesmo foi recém-diagnosticado com a miastenia gravis. Ele passou mal ao vivo. Passou mal ao vivo, as pessoas acharam que ele estava tendo um AVC e não era, né? Eram características da miastenia gravis, assim como a fraqueza, assim como não conseguir abrir os olhos, não conseguir levantar as mãos, andar e até mesmo parar de respirar, né? Ter dificuldade para respirar. E como é no Brasil, como o Estado trata as pessoas que sofrem de alguma doença rara? Quando a pessoa chega lá no sistema de saúde... Alexandre, você me fez uma excelente pergunta. O que acontece? Tem alguns hospitais, referências, a gente tem hospitais em São Paulo, né? Com certeza deve ter aqui no Rio também, que tem um setor do hospital onde os pacientes raros já são atendidos, é feito um cadastro, mas isso é uma dificuldade gigantesca até chegar nesse ponto. Por quê? Primeiro que o paciente raro, a pessoa com doença rara, ela demora em média de 5 a 6 anos para ter o diagnóstico da doença. Então a pessoa sofre. Por exemplo, o Escobar só foi ser diagnosticado agora. Não que ele tenha a doença só agora. De repente, uma característica forte deu agora, ou de repente já deu em outras vezes nele e os médicos acharam que era uma outra coisa e não era. Então, até para a parte médica, né, para os médicos, completamente as outras doenças, a gente tem que ter uma maior especialização. A gente não tem um hospital, você fez uma pergunta excelente, a gente não tem um hospital, o hospital dos doentes raros, a gente não tem. E assim, para a gente passar mal é emergência, é urgência, a gente não pode demorar no atendimento, porque tem muitas doenças raras que são progressivas. Então, quanto mais aquele paciente ali, ele demora a ser atendido, ele demora a receber um tratamento, ele demora a ser diagnosticado, ele vai perdendo funções importantes como falar, andar, então até mesmo enxergar. Então é muito triste ver que a gente ainda não tem, né, realmente, né, um hospital preparado, equipado para isso, porque a gente tem em média 6% da população brasileira que tem doenças raras, ou seja, eu estou falando aí de mais ou menos 13 milhões de pessoas, e nós somos invisíveis, né? Somos invisíveis. A nossa causa quase ninguém conhece. Ninguém sabe. As pessoas olham para mim e falam, você tem uma doença rara? Mas você fala, você é tão bonita, você anda. Não é assim, porque as deficiências dos raros, algumas
são visíveis, algumas são permanentes, outras são que nem a da miastenia, são voláteis, vão e voltam, vão e voltam. Então, e a gente tem que entender isso e aprender a viver todo dia com, eu digo que é um ponto de interrogação, né? Mas essa pergunta é excelente, a gente deveria, o Alexandre logo já, né, perguntou, e aí, como é que é para ser atendido? A gente deveria ter um hospital, não tem. 6% da população é um número relevante. É um número relevante. E se a gente considerar quanto que a gente vê de desvio de recursos públicos da saúde, 6% eu acho que estaria para fazer muita coisa, fazer muita né? coisa por E muita gente. eu acho que a gente tem 27 estados, poderia ter pelo menos um hospital. Não estou pedindo um em cada cidade, não. Aí eu já acho que, né? Um hospital em cada estado. Por estado. Só um. Até porque o diagnóstico precoce facilita Ajuda o tratamento. Viabiliza uma cura. Tá? Viabiliza. Cura a gente não tem. Nenhuma doença rara tem cura. Mas, assim, o diagnóstico precoce, isso que você falou, é importantíssimo. Por quê? Hoje a gente tem um paciente que nem eu. Vou dar um exemplo de neuromielite óptica, uma outra doença rara. Aquele paciente ali, quando ele começa a ver aquela nuvem no olho, ele já está ficando cego, já está perdendo a visão. Então, se ele não tem um atendimento preciso, com medicações precisas, enfim, e terapias precisas ali naquele momento, ele perde a visão. E aí uma pessoa que já perde essa função tão essencial, ela já precisa de uma outra equipe multidisciplinar. Não é apenas o seu médico, o seu neurologista, aí já vai precisar de uma série de outros profissionais ali para amparar aquela pessoa. Tem pessoas que, pela demora, elas param de andar. E aí, nossa... Aí, a reversão desse quadro vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, precisa de uma equipe de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e isso, e aquilo, e aí aumenta o gasto. Podemos dizer que se o diagnóstico precoce, além de ser melhor para as pessoas, é melhor até para os cofres públicos também, que você vai evitar aí uma previdência antecipada, enfim. Com certeza, Alexandre. Esse é o ponto que eu bato muito. Ter um diagnóstico precoce, né, além de trazer uma qualidade melhor, né, de vida para aquela pessoa, para aquele paciente, né, é mais humano que a pessoa saiba o que ela tem, que a pessoa se trate, né, tem essa questão também. Você tratar uma pessoa no início da doença, no início que ela está desenvolvendo ali aquelas características, é uma coisa do que você deixar a doença progredir. E aí a pessoa, de repente, perde a fala, perde a visão, perde, né, a função de andar. E aí, ao invés de precisar de um médico, 2, vai precisar de 10. Ao invés de ir ao médico uma vez no mês, vai precisar ir 5 vezes na semana. Então, tem essa questão também do gasto. Afastamento, né? Do serviço. Afastamento, né? Dos serviços. E, gente, a pessoa para de andar, para de falar em algumas doenças. Gente, isso é duro demais, sim, né? E o investimento em pesquisa científica, em acadêmica? A gente também, o Brasil tem excelentes profissionais cientistas. Será que o Brasil está gastando o quanto deveria com pesquisa? Então, aí o Alexandre só está me fazendo pergunta excelente. Eu queria que todas as entrevistas fossem assim, eu ia ficar muito feliz. O que acontece, Alexandre? A gente tem uma dificuldade até de mapeamento de quais são as doenças raras que afetam mais a população brasileira. Né? Eu tenho um médico geneticista, Dr. Paulo, brilhante, super inteligente, super talentoso. Ele está fazendo um aplicativo, né? Nem sei se ele já lançou, que está unindo a base de dados do SUS com a base de outros hospitais. A gente tem essa dificuldade que é muito grande. Então, como que você vai também fazer uma pesquisa para a doença A, B, C e D se você não sabe se no Brasil são as doenças A, B, C e D, as doenças raras, que estão mais atingindo os brasileiros? Então, a gente não tem esse mapeamento. Né? Como então, achar a solução se você não souber o problema? Disso, né? Exatamente, a gente precisa disso, é o que eu falo. A gente tem mais de 8.000 doenças catalogadas no mundo inteiro. Vai se dispor de dinheiro de cofre público para sair pesquisando todas? Não, mas a gente precisa saber quais são as doenças que mais afetam o nosso país. E aí, com isso na mão,
a gente tem como trabalhar de uma forma melhor, né? Sim, não só com financiamento público, mas também financiamento Privado através de doações, também. enfim. Mas se não souber qual a doença, o que não pode ser medido não pode ser administrado. Né? É difícil ser administrado. Exatamente. Peter Drucker falava isso. Exatamente. E isso vale para... E ele falou isso, esse estudioso de administração, justamente que ele fez um estudo em hospitais públicos, a administração de hospitais. Então, na saúde pública, a logística, a pesquisa é fundamental. E parabéns por estar essa bandeira. Obrigada. Que dialoga muito com o meio ambiente, né, que é a questão aqui do canal, porque tem algumas doenças também que acabam ocorrendo por conta da destruição do meio ambiente, da poluição. Então, por exemplo, a poluição do ar, quantas doenças que não causam... tem uma cidade aqui no Rio de Janeiro, que há muita poluição e que aparece uma incidência muito maior de determinadas doenças. Né? Mas para você apurar isso, você precisa de pesquisa científica. Né? Para que essas causas sejam resolvidas, né? De uma forma ou de outra. Agora, antes de tudo, antes de continuar, porque tá ótimo, me conta um pouco da sua história de vida, assim, o que você sentia vontade de falar. Eu nasci aqui no Rio, né? Carioca. Eu nasci aqui no Rio, eu moro em São Paulo, já vai fazer 10 anos, né? São 9 anos morando lá. E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque a minha família, eu sou de bairro da Zona Norte, né? Higienópolis, que é Bom Sucesso. Ali mesmo na rua da minha mãe já tem 2 favelas, né, grandes, que é Manguinhos e Jacarezinho, né? Então já começa ali um pouco mais para Uranos, a gente tem o Morro do Alemão. Então assim, eu fui criada aqui vendo bope na minha rua, trocando tiro com bandido. Isso no meu cotidiano a gente via frequentemente, tá? E era tiroteio e pipoco todos os dias. No meu bairro, pelo menos, era. Agora, não mais. Agora melhorou muito com essa questão da cidade da polícia, né, ali perto. Então, essa questão de escutar tiroteio e tal. E é muito triste isso, sabe? Porque quando a gente sai do Rio de Janeiro um pouco, a gente não vê isso. É verdade. E aí você fala assim, mas meu Deus, eu estava acostumada com uma coisa que eu não deveria estar. Então, para mim, era normal escutar tiroteio. É verdade. Você entende? Para mim era normal. E, poxa, o Rio de Janeiro é uma cidade tão linda. Por que não ter segurança? Por que não ter isso mais forte aqui no Rio de Janeiro? Então, eu cresci na Zona Norte, fui trabalhar desde 13 anos de idade. Meu sonho era ser professora de matemática. Cheguei a dar aulas de matemática. Eu fiz matemática na UERJ. Só que eu fiz só até o 4º período, porque eu engravidei, enfim. E aí tinha muitas greves, aí eu não conseguia, estava muito calor. E aí, logo depois disso, eu, para a fase adulta, fui parar no Faustão. A vida me levou, porque eu dava aula de matemática e trabalhava com evento. E fui parar no Domingão do Faustão. Né? E aí, de lá, eu fui ser repórter. E aí, não parei. E aí eu fui para o Carnaval, entrei como rainha de bateria, e aí fui trabalhar em outras emissoras, né, também, e fiz reality show. Aí fui seguindo essa carreira, mas antes eu era professora de matemática, o meu sonho sempre foi esse. Mas eu entrei para a TV e fiquei, comecei a gostar de me comunicar e fiquei. Fui ser apresentadora em São Paulo, né, aí fui morar em São Paulo para apresentar 2 programas de televisão lá. E com a descoberta, né, da miastenia graves, isso mudou totalmente, me mudou muito como pessoa. Eu falo que eu melhorei, porque eu melhorei mesmo. Me deu mais resiliência, me deu mais paciência. Hoje eu comecei a trabalhar de uma forma de não julgar. A gente tem uma mania de julgar automaticamente, sem pensar, a gente julga. Julga a pessoa pela aparência, julga a pessoa pela roupa, julga a pessoa... A gente julga. É normal do ser humano, a gente julga as pessoas. Então eu comecei a trabalhar isso na minha mente para eu parar de julgar, porque eu mesma tinha medo do julgamento das pessoas quando eu falasse que eu tinha a doença que eu tenho. Então eu ocultei. Eu fiquei anos sofrendo sozinha, calada, sem contar para ninguém. Tinha gente do meu convívio que não sabia que eu tinha essa doença, porque eu não queria contar. Eu mesma tinha preconceito comigo. Porque eu não queria que as pessoas me achassem coitadinha, eu não queria que as pessoas me tirassem de um trabalho, não me dessem uma oportunidade por conta da minha doença. Então, assim, eu ocultei realmente. E teve um trabalho que foi de dança, e a minha médica falou, não, você não vai poder fazer, porque é muito desgastante, né?
Para quem tem miastenia graves, não dá, porque era ensaio de dança o dia inteiro. Eu falei, olha, se vira, eu vou participar. Dobra, triplica, faz o que você tiver que fazer. E aí, nessa época, ela falou, meu Deus, você vai mesmo? Eu falei, vou. Aí ela, então, vou ter que triplicar a sua medicação. E aí, ela triplicou a minha medicação, mas eu fui lá, eu consegui, eu participei e eu fiz. Parabéns por essa parte ter passado, mas pela parte de não falar, é que bom fica esse bom exemplo de pessoas que têm isso aí. Porque até pra gente dar visibilidade, porque você estava invisível, né? Invisível. Você era uma pessoa invisível, porque é do preconceito que se tem contra a pessoa que tem. E a gente vê isso em várias outras enfermidades, a gente vê esse tipo de preconceito para com a doença. Sim. E essa questão do julgamento também, e que essas coisas fazem a gente, nos deixam mais fortes. Isso aí é um pouco clichê, mas o que não nos mata realmente nos fortalece. Né? Então, eu tenho certeza que você vai ficar muito bem. Sim, se Deus quiser. E nada acontece por acaso. Né? Talvez Deus tenha outros planos, assim, precisa de alguém que seja porta-voz realmente das pessoas invisíveis. Então, assim, é muito ruim para você, mas quantas pessoas com a sua voz, a sua deve estar ajudando? Muita gente. Você, talvez, sim, porque tem doenças, assim, Alexandre, que a gente tem... Qual era o primeiro problema grande, assim, que eu enfrentei? A falta de informação. Eu abri o Google, entrei em algumas comunidades do Facebook, era só tragédia, só morte. Morte, morte, morte. Eu falei, pronto, eu me desesperei. Eu vou morrer daqui a pouco. Aí eu pedi a Deus, eu descobri a doença em janeiro de 2017. Toda noite eu rezava e pedia a Deus para eu viver mais um dia. Que eu queria viver só até o carnaval, para eu desfilar. E eu falava assim, Deus, pode me levar depois do desfile, porque eu já sei que eu vou morrer com essa doença. Ansiedade, né? E o Google. E falta de informação. E aí informações erradas. Vem tudo errado. E aí eu tinha a certeza que eu ia morrer logo. Então eu chorava toda noite e pedia para eu só desfilar mais um carnaval. Olha isso. Em 2017, eu estou desfilando carnaval até hoje. Então em 2017 eu achei que eu fosse morrer, pela falta de informação. Aí vem a segunda coisa que a doença rara traz. O desespero de você poder não ter uma troca. Hoje em dia, graças a Deus, com as redes sociais, a gente consegue ter várias pessoas que já colocam ali a doença X, Y, Z. Várias pessoas me procuram também com outras doenças raras. Então, a gente consegue fazer uma troca. Na minha época, eu não consegui fazer troca. Sofria sozinho, né? Sim, e isso é horrível. Porque quando você tem uma doença, você quer informação. E aí já não tinha muita informação. E era tudo errado. E você quer trocar com uma pessoa. Nossa, mas quando você teve isso, você ficou como? Você fez... Então, eu acho isso muito importante para quem é paciente, para a família, porque uma doença rara não afeta só a pessoa, afeta todo o entorno, né? Então, assim, existe uma série de coisas que eu melhorei como pessoa, sabe? E hoje em dia eu não me estresso, eu tento não me estressar muito. Então, quando... uma coisa que me estressava muito. Hoje em dia, eu procuro realmente dar valor ao que tem valor, né? Ao que não tem e ao que eu não consigo controlar, porque eu não consigo Pensamento controlar. Estoico, né? Que hoje está na moda, mas isso aí já é bem antigo. Eu não consigo controlar. Se eu não consigo controlar aquilo, é claro que tem coisas que não tem como a gente controlar. Por exemplo, a morte de um ente querido. É claro que você vai se estressar, mas eu sou uma pessoa melhor, porque eu não me estresso mais com coisinhas bobas que antes eu me estressava. Porque a minha saúde, eu coloco ela em primeiro lugar. E o estresse é uma das coisas, gente, que afetam e muito quem tem doença autoimune, quem tem doença rara. O estresse afeta muito. Deve ter relação com cortisol, tudo isso. Entendi. O estresse faz mal de todas as formas. Mas a pessoa que está mais fragilizada por conta de uma doença rara é realmente muito pior. Mas outra causa também que você defende é a causa você é defensora... Sim, da violência contra as mulheres. E os parabéns por isso também. Obrigada. Acho que a gente precisa de mais, ter o maior número possível de pessoas. Aliás, até por fato de ser candidata, que existe uma desproporção muito grande entre a população feminina e a representatividade das mulheres no parlamento, Sim, você tocou numa questão, nas instituições. Sim, você tocou numa questão assim, e é uma problemática isso, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade machista onde mulheres não podem ocupar determinados espaços. E isso é fato, não estou inventando aqui. A gente vê, isso mesmo que você falou.
lá no Congresso, né, seja em qualquer outra área da política, a gente vê muito mais homens do que mulheres, tanto que hoje em dia é obrigatório um partido ter, em média, 30% de candidatas mulheres. Não, nem precisaria ser obrigatório, né? Nem Porque precisaria. eu acho que deveria ter, né? Então, assim, é obrigatório para você ver como, mesmo assim, estão tentando mudar. Porque a gente não tem representatividade Ainda que feminina. saia 30% de candidatos, isso não se reverte em 30% de efetivamente eleitos. Né? Sim, que poderia ser isso também, né? Obrigatoriedade de eleger tantas mulheres. Aí- Seria ótimo. Aí ia começar a mudar. Começaria a reverter esse quadro. Porque algumas situações não adianta. Tem que vir assim, porque é uma demanda muito grande da sociedade. Muito. E eu andei olhando as estatísticas, me parece que a violência contra a mulher deu uma disparada nos últimos 5, 6 anos. Muito grande. Não sei se coincide também com esse discurso red pill, com essa estupidez. Essa estupidez. Essa coisa fascista que a gente está vendo aí de forma Com despudorada e impune. Então, assim, você não pode ter preconceito, óbvio que não pode mesmo, contra a raça, cor, credo, mas você pode ter preconceito por conta do sexo da pessoa. Então, assim, isso é um absurdo. É um absurdo. E você falou isso de red pill, Alexandre. Tem comunidades, até mesmo no Telegram. Tem comunidades em tudo quanto é lugar, no Facebook. E não é coisa assim escondida, não. Você abre e você vai lá e você consegue ver comunidades com discurso de ódio e de violência contra as mulheres. Gente, onde a gente foi parar? Onde a gente foi parar? Onde a gente foi parar? Eu acho que isso eu chamo de quebra da humanidade. Porque somos nós, mulheres, que colocamos, né, seres humanos, nossos filhos no mundo. Sim. Todo mundo veio de uma mulher. Sim. Como podem odiar mulher? Sim. E o discurso é de ódio mesmo, não tem outro nome para isso. Descabido, não tem cabimento. E é vergonhoso. Né? Vergonhoso. Eu posso dizer assim, a pessoa mais corajosa que eu conheci na minha vida foi minha mãe. Era uma mulher assim, que a minha fez. Claro, tem a referência do meu pai também, assim, mas a minha mãe foi uma pessoa assim, muito especial na minha vida. Assim, me deu... o meu jeito de ser é o jeito da minha mãe. Então as pessoas às vezes falam, não, você é tão corajoso. Não, eu não sou. Se você conhecesse a minha mãe, aí você ia ver o que é ser corajoso. Né? Então, eu acho inconcebível esse tipo de... E acho que todos os homens com mínimo de decência não deveriam nunca. Né, dar eco para esse tipo de canal, de discurso, enfim. Sim, e a gente vê essas coisas, eu chamo de atrocidades, né? Por exemplo, o caso do... Eu não sei nem se eu vou chamar aquilo ali de homem, né? Aquela criatura que deu 61 socos na menina dentro do elevador, o outro que arrastou a outra pelo asfalto. A gente vê isso direto, está ficando cada vez mais comum. Está ficando cada vez mais comum. E quando você acha que... Porque quando eu vi esses dois casos, eu falei, meu Deus, chegou no ápice, não tem mais como... O próximo consegue ser tão ou pior. E você fala assim, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Então, eu queria de todo o coração que mudassem as leis, porque eu acho que essa Constituição nossa, as nossas leis estão muito capengas, estão muito caducas. Sim. Às vezes se quer, por uma questão de humanidade, e eu concordo, o direito dos criminosos, direito de defesa, tudo bem, mas e o direito das pessoas que sofrem a violência? Então, não pode ser um garantismo monocular, só ver um lado. Né? Então, vamos garantir que o preso seja bem tratado, que o preso tenha seus direitos respeitados, sim, mas que ele fique 40 anos na cadeia, que não tenha saidinha. Então, eu, na polícia, sempre fui a favor de cumprir a lei, porque eu me diferencio do bandido que eu cumpro a lei. Agora, a lei não pode também permitir coisas que... Como que um sujeito vai na internet, fala o que quer, incentiva um discurso que claramente incentiva a violência contra a mulher, e não acontece nada. Pelo contrário, ainda ganha dinheiro. Sim, ainda ganha seguidor, ainda ganha dinheiro. Ainda lança curso, gente, pelo amor de Deus. Lança curso, aprenda a ser homem. Eu não entendo um negócio desse, porque assim, como se ensina alguém, eu acho que é só você ser o que você é. Né? E o conceito que eles têm de que é ser homem é melhor não aprender. Né? Chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo isso de colocar a mulher como um objeto, a mulher como uma propriedade, a mulher como... E a gente já lutou tanto, né? Porque na época da minha avó, por exemplo, gente, elas lutaram muito para conseguir ter voto, para votar,
Não, e para quando você conseguir fala assim, estudar. sua avó, não é tanto tempo atrás assim. Não é, Se a gente parar por pra isso que eu dou esse né, exemplo. porque há pouco tempo atrás se discutia ainda se era viável ou não a defesa por legítima defesa da honra. Eu lembro quando eu era criança, teve um julgamento famoso, né, de uma atriz que foi assassinada e o marido, a defesa do marido suscitou essa argumentação jurídica, de legítima defesa da honra. Da honra. E se você pega jurisprudências mais década de 70, 80, até a década de Tinha 80, isso, tinha né? muita coisa ainda. Meu Deus. Falando de jurisprudência que dizia que não era possível estupro de prostituta, de esposa. Então, isso tem muito pouco tempo Gente, que a gente chega conseguiu a mudar ser isso. E agora estamos tendo um retrocesso por conta de um discurso que é cada vez mais violento e agressivo. violento e incentivado, né? Sim, Pelas sim. pessoas. E parece que a rede social pega o que tem de pior. Pior e coloca ali, né? Isso Porque é... quando a gente pega os comentários também que vem ali, meu Deus, quando noticia uma coisa, sujeito matou a esposa, matou os filhos e a esposa. Aí vem um comentário assim de alguém. Não, mas o que será que aconteceu? Não tem o que será que aconteceu. Não Nada existe justifica isso, nada isso. justifica. É triste, você falou isso. No Dia dos Pais eu vi uma notícia que um pai havia pego as 2 filhas para passar o Dia dos Pais e ele matou as meninas dentro do carro. É uma coisa assim que, na minha cabeça, gente, eu chego a ficar zonza. É uma crueldade, eu não consigo mensurar isso. Para mim não tem nem palavra Não tem como. um negócio desse. E foi agora em agosto, né? Foi. Agosto lilás, né? Que é Foi mês de- no Agosto Lilás, que é um mês de combate, né, ao crime de violência contra as mulheres. Ou seja, né, por um lado, existe também um lado bom da população. Eu, você somos pessoas normais, quem está assistindo a gente com certeza. Mas é uma luta, né, que está aumentando, se você for ver. Porque a violência contra a mulher está aumentando. Por quê? Mas por que está aumentando? Porque essas pessoas que cometem esses crimes, gente, fica preso 1 ano, 2 anos, aí depois sai. E a mulher que morreu? E a família da mulher que morreu? É. E os filhos, como é que fica? Quando vão presos. Quando vai preso? Às vezes demora, tem vários casos aí. O sujeito assassinou a namorada na frente de várias pessoas, quer dizer, é incontestável a autoria do crime, e levou mais de 15 anos para ser preso. Só Eu foi ia te preso perguntar isso. determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu ia te perguntar isso. Como delegado, eu acho que você deve ficar indignado com umas coisas dessa. A gente fica indignado com muita coisa, mas né, a lei, o próprio Poder Judiciário, as coisas são feitas para quem está mandando. Quem manda são os homens. Então, parece existir uma coisa que não acontece do mesmo jeito para todo mundo. Não, né? Não. E quem pode mudar as leis? Então, se vem uma lei muito drástica, Não passa, não é votado. não vai passar. Mas, gente, é o que eu falo, tá? Eu não sou delegada, não trabalho. Mas vamos lá. O crime lá, sei lá, esse do elevador, vou pegar esse do elevador como exemplo. Estava sendo filmado, temos o vídeo, precisa ainda haver inquérito, não, precisa assim, essa demora, precisa... Eu, como delegado, eu acho assim, é a convicção e a coragem que você tem que ter, e é lógico aplicar a justiça. E não é sempre prender, mas quando for o caso, você tem que prender. Teve um caso no flagrante que eu fiz, flagrante de moeda falsa, e que foi preso um casal. A mulher estava grávida de 9 meses. E eu concedi a prisão domiciliar. E delegado não faz isso, né? Isso não é, a princípio, uma atribuição do delegado. Mas ela estava com 9 meses de gravidez. Só tinha um plantonista na delegacia. Como que eu ia deixar lá na delegacia? Então, assim, é o bom senso da humanidade, porque a lei não pode prever todas as situações. Então, e aí entra... Por isso que não tem um computador ali. Tem uma pessoa, um delegado, um promotor, um juiz, porque vai adequar a lei avaliar ao caso concreto, né? E por isso que eu fiz isso daquela vez, mas se fosse um assassino, não, na dúvida, primeiro, é uma coisa do direito, da dúvida pró-sociedade, em favor da sociedade. Agora, a maioria das vezes as pessoas não têm coragem para fazer o certo, porque fazer o certo é sempre mais difícil, não é? Fazer o certo dá um trabalho danado. Dá, é muito mais fácil seguir, soltar, deixa, não prender. vai. É muito mais. Não vai ter advogado, não vai ter habeas corpus. Não vai ter nada, né? Exatamente. Mas eu acho que as redes sociais, eu
estou percebendo também um certo movimento aí, viu, Alexandre? De crimes assim hediondos, e aí quando a gente começa, eu como influenciadora falando, o fulano, o ciclano, o beltrano, todo mundo falar do mesmo crime, eu acho que as pessoas que estão responsáveis pelo aquele crime, seja juiz, promotor, delegado, eles são mais obrigados a tomar uma atitude, porque a população se junta para querer uma resposta ali, não é? Eu acho que pelo menos Sim. nisso a rede social está Sim. ajudando. Eu acho que ajuda, a movimentação popular assim, sensibiliza. Eu acho que as autoridades, policiais, os juízes, os promotores, claro que sensibiliza, mas mesmo assim a gente vê umas aberrações assim. Estava até conversando ali, daquele caso lá da Ferra, né? Lá, a polícia ali fez um excelente trabalho e depois foi para o judiciário e a menina foi Voltou, humilhada. retrocedeu, voltou atrás. Voltou atrás. Mas agora até que saiu a lei, né? Que você falou. Sim, da Marina Ferrer. Marina Ferrer. É uma coisa assim, e como é que pode, né? A polícia fez um excelente trabalho, fez uma investigação, chegou a uma conclusão, e aí vem alguém do judiciário e muda tudo, não respeita nem o trabalho que foi feito pela polícia. Infelizmente aqui a gente tem, né, o jeitinho, né, brasileiro que alguns poderosos têm para fazer as coisas, e é triste. Em alguns casos realmente é muito triste o que acontece, porque a população se sente Desamparada. desamparada. E se a né? gente for pegar, por que o Brasil, por que os estados existem, né? Porque foi feito um pacto. Eu abro mão de fazer a justiça com as próprias mãos e passo para o Estado me defenda. Sim. Isso todo ser humano, Sim. todo brasileiro, né, fez implicitamente esse pacto com o Estado, em todo lugar do mundo. E quando o Estado não cumpre a sua parte, não me dá segurança e eu abrir mão da violência, natural que algumas pessoas vão pensar assim, mas peraí, o Estado não está cumprindo a parte Não dele está me protegendo. no contrato social. Né? Então, assim, eu acho um absurdo não ter um Ministério da Segurança Pública. Eu acho que sem segurança pública a gente deixa de poder exercer muitos dos outros direitos humanos. Direito à saúde, à educação, fica tudo comprometido. Direito da mulher, meio ambiente, tudo comprometido porque você não tem uma segurança pública séria. Né? Científica. A coisa vai muito na base fica dependendo dessa comoção social. Para poder realmente poder ter andar, porque senão não anda. Senão não anda. A lei dos crimes hediondos mesmo. Depois que houve hoje é feminicídio, né? Na época, o assassinato da Daniela Pérez, é que houve uma movimentação e a lei dos crimes hediondos foi estendida para aquele caso de homicídio. Meu Deus Coisa do céu. teratológica, Parou né? Parou o Brasil. Parou o país, e eu acho que até o exterior. Então, você vê, é uma coisa que já vinha de antigamente, mas eu acho que agora está com mais frequência, né? Sim. A internet, ela tem a vantagem de ser uma caixa de ressonância, né? Porque é de bom e porque é de ruim também. Mas parece que o que é de ruim chama mais a atenção das pessoas. Porque quando você vê esses red pills aí com a quantidade de seguidores que ele tem, eu nem perguntar por por que isso? Sim, sim, e são, olha, é cada coisa ali que eu vejo. A mulher até 30 anos, se passou de 30 já está fora da validade, passou de 30 se não casou, mas não eles não presta. aplicam os mesmos critérios aos homens e às mulheres, né? São critérios bem diferentes. Eu fico olhando, eu falo, gente, não é possível que alguém fala um negócio desse e tem gente que segue, tem gente que... Ai, meu Deus. Eu acho que assim, a parte de ser criminalizado esse tipo de conduta é bom porque não é só porque vai cumprir uma pena, mas tem um caráter pedagógico para evitar que outras pessoas façam isso. E tem um caráter também de estigmatizar aquela conduta. Porque, querendo ou não, quando é crime, existe um estigma social que o Estado coloca ali em quem pratica aquele tipo de conduta. Então, até por isso, acho que a gente precisa criminalizar o quanto antes essa violência verbal contra a mulher. Não pode cair tudo no dedo do crime, fica na vala comum do crime de injúria. É preciso, para não depender do entendimento de cada juiz, de cada delegado. Se tiver na lei, é muito mais tranquilo ter uma uniformidade de tratamento para esse tipo de delito, que eu acho muito importante, né? Para não ter impunidade. Sim, sim, mas é isso que a gente está falando, né? A lei precisa ser mudada, precisa de uma série de coisas, né? Porque senão a cultura precisa ser mudada, a educação, principalmente, o respeito. Eu lembro que na minha época, no meu colégio, era colocado o hino nacional. Hoje eu vejo artistas passando vergonha quando vão cantar o hino nacional. Essa do hino nacional é
E agora parece que uma parte do país adotou o hino nacional como se fosse só deles. O hino nacional é de todos, né? Sim. Seja você de esquerda ou de direita. Sim, pelo o hino nacional amor é de de Deus. todos. É né? de todo Você não vai ficar mundo. contra o hino nacional porque você é de esquerda ou vai ficar a favor porque você diz, não, você é brasileiro, ponto. Então, assim, na minha época, a gente, antes de subir para a sala, todo mundo formava Na minha fila, né? E cantava o hino nacional. Aí, após isso, subia para as salas. Você levantava a mão, você respeitava um professor. Acho que uma das coisas que me fez, foi a coisa que mais me fez desistir de dar aula, foi que na época que eu estava fazendo faculdade, já estava passando no Fantástico muitos casos de violência contra professoras dentro de sala de aula. Eu gosto de você falar sobre isso. Isso eu falei, eu não quero passar por isso. Não quero, não preciso passar por isso, eu vou fazer outra coisa. Então, assim, o respeito já vem Sim. faltando há muito tempo. Porque quando um pai vai no colégio, ou uma mãe vai no colégio, desautorizar um professor, se não tiver uma professora, se não tiver um excelente motivo para fazer isso, ela está, né, avalizando a conduta. Sim, sim. Né, deseducada, no mínimo, de do um filho. delinquente. Do aluno. Porque eu lembro que era o maior respeito com as professoras. Com E ai de mim se certeza, fizesse. se levantasse a voz para um professor. Isso é A gente não inconcebível. podia, a gente tinha que pedir para ir no banheiro. Hoje em dia, né? E eu vejo até porque na outra faculdade que o meu filho fazia, ele falava, mãe, pelo amor de Deus, não tem condições de eu ficar aqui. E faculdade particular, tá? Não estou falando de público, não. Ele falou, mãe, as pessoas não respeitam o professor. O professor não consegue dar aula. Todo mundo conversando e no celular. Eu olhei e falei, meu filho, que absurdo, né? Aí ele mudou de faculdade, que naquela outra ele não conseguia nem ter aula, porque as pessoas não respeitavam o professor. Então, assim, é uma série de coisas que hoje em dia não fui criada dessa maneira, então realmente isso me dói, me choca, né? E eu acho que precisa mudar tudo. Tudo. Mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo a nossa parte, inclusive se candidatando. Sim, quem Que é sabe, um né? sacrifício pessoal isso, né? Porque a gente sim. faz por amor realmente ao país. Sim. Talvez a maioria não pense assim, mas eu sei que você pensa assim, e muitos pensam assim. E que essas pessoas entrem, né? Que o brasileiro saiba, na hora lá na urna, de escolher. Sim, porque bons a gente quer candidatos. melhorar, né? A gente quer... Mas, infelizmente, assim, muitos brasileiros ainda têm aquela mente de votar no mesmo, sabe? Só que para haver uma renovação, tem que ser pessoas novas com outras mentalidades de realmente querer mudar, querer melhorar, né? Uma pessoa que tenha noção, né, gente? Porque está faltando noção para as pessoas. Tá faltando noção. Né? Que é o básico. É o bom senso, O né? bom senso está faltando. E isso aí não tem nada a ver com faculdade, Não, tem muitas pessoas, não é? não. Eu Ou a conheço pessoa muito tem- idiota que tem doutorado e muitas pessoas inteligentíssimas que têm a quarta série, né? Tem bom senso. Agora, quando não tem noção, ele só vai se tornar um sem noção com doutorado. Só isso. Um sem noção com poder. Um sem noção com poder. É isso. Mas, Carla, Beatriz. muito obrigado. Fica à vontade se você quiser falar alguma outra coisa. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigada mesmo, tá? E olha, sucesso aí no seu podcast. Já adorei tudo, gente. Cenário Obrigado. é maravilhoso, a logo, tudo aqui obrigado. é incrível. E espero você aqui incrível. outras vezes, depois das eleições. Sim, com certeza. A gente vai vir para debater sobre mais assuntos aí, tá? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada mesmo, viu? Bem, pessoal, estamos encerrando essa conversa, entrevista com a Carla Prata, pessoa maravilhosa. E se inscrevam no canal e curtam aí o vídeo. Muito obrigado.